meninos, tudo bem? Estou aqui para gravar com vocês esse vídeo, né? O nosso objetivo é fazer uma espécie de revisão e depois eu vou lançar para vocês um questionário lá no Google Forms para vocês preencherem para mim, porque por ele eu vou saber se vocês estão conseguindo entender e compreender o conteúdo, tá? Então é importante que vocês respondam e é importante também que vocês façam uma revisãozinha, dê uma olhada antes, dá para pesquisar o material, tá? As apostilas de agosto, tanto a apostila 1 quanto a apostila 2, para ajudar vocês, ok? E aí vocês também estão me ajudando. O primeiro conteúdo que nós trabalhamos nessa quinzena foi o tema resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que o ser humano tem de se adaptar às mudanças. De se adaptar às mudanças, às transformações, às frustrações, à raiva, ao medo, o ódio. Então, como lidar com esses sentimentos e dar a volta por cima é o que a gente chama de resiliência. Eu vou pegar para vocês o meu microfone aqui e vocês vão entender um pouquinho melhor como é que se dá. Essa é a estrutura correta do microfone, porque daí ele vai alcançar aqui a minha voz. Só que olha aqui o que acontece. Todas as vezes que eu tenho medo, raiva, frustração, perco alguém da família, o microfone muda a forma. Mas depois que vai passando os dias, que eu vou aceitando a situação, que eu vou me organizando, que eu vou adaptando e colocando estratégias para que eu consiga superar todos esses obstáculos, o microfone ele volta na sua posição normal. Então, isso também acontece na vida da gente. Então, muitas vezes a gente está totalmente desconstruído, totalmente fora de si, totalmente sem caminho, sem rumo. Mas quando a gente para, respira, bota as coisas no lugar e começa a reorganizar, isso é resiliência. Ser resiliente é extremamente importante. Ser resiliente é para pessoas que são maduras, pessoas que são esclarecidas, pessoas que têm um coração bom, pessoas que são do bem. Então, ser resiliente não é sinônimo de que não vai sofrer, que não vai chorar, que não vai ter medo, que não vai ter frustração, que não vai perder. Mas ser resiliente é a certeza de que depois de tudo isso, depois que o vento passar, vocês vão conseguir se recompor e a vida vai continuar. O segundo tema que nós trabalhamos foi a criatividade. O que é ser criativo? É fazer coisa nova. Essa coisa nova, inicialmente para mim, depois para as outras pessoas. Ser criativo é ter ousadia, é colocar tudo aquilo que vem de dentro, colocar para fora, né? E eu deixei para vocês um videozinho que dizia que a criatividade vem com a gente desde a infância. Né? A criança, quando ela é arteira, risca a parede, muda as coisas de lugar, mexe em tudo, é curioso. Isso são características de pessoas criativas, né? O que vai acontecendo ao longo do tempo? A gente vai tendo a nossa criatividade meio que abafada, vamos dizer assim. E eu citei para vocês o exemplo do céu. Então, por exemplo, eu peço para um aluno fazer o desenho, olha, desenha a paisagem para mim. A primeira coisa que ele faz é o céu azul. Mas precisa mesmo, né, esse céu ser azul? Será que não tem outras formas de representar esse céu? Eu não poderia usar um laranja e dizer que está entrando uma frente fria? Não poderia colocar ele acinzentado para dizer que ele está nublado? Então, a forma com que eu me expresso, né, a forma com que eu coloco as coisas, a forma com que eu vejo, pode também representar a minha criatividade. Então, ao longo do tempo, até pela questão do costume, dos padrões impostos pela sociedade, existe meio que uma ideia, né, do que é correto. Mas o que a gente viu é que nós podemos ser criativos a todo momento, né? Nós podemos levar essa criatividade para a nossa vida. Geralmente a gente vai expressar isso nos detalhes da nossa casa, numa decoração, num quadro. Mas nós somos criativos e é importante, indispensável a gente manter essa criatividade ao longo da nossa vida. Quando vocês chegarem na fase adulta, que vocês começarem a trabalhar, vocês vão observar que, independente da função, vocês serão cobrados a serem criativos. Eu sou uma vendedora de loja, então, olha, eu preciso criar um método para trazer os clientes. Então eu vou ligar, vou montar uma vitrine bonita, vou fazer um cartão de visita.
Então você vai criando estratégias, metodologias para poder desenvolver bem o seu trabalho. Então por isso nós temos que manter essa criatividade desde a nossa infância, tá? Bom, e aí por último, no finalzinho aí da apostila, eu trabalhei com vocês o tema tolerância, que é extremamente importante para os últimos dias, né? Basicamente, o que é a tolerância? É aceitar o outro, aceitar as escolhas do outro, aceitar a opinião dele, aceitar a forma com que ele pensa. Aceitar no sentido de respeito, porque, por exemplo, eu posso não concordar. Então, por exemplo, ele vai me dizer alguma coisa, eu tô trabalhando nessa outra empresa que faz uma outra função. Aí eu falo, mas por que você saiu do serviço? Você foi bobo, né? Você agiu de forma imatura. Não. Se ele saiu do trabalho que ele estava, é porque tem alguma razão. Então eu vou dizer o quê? Olha, é melhor para você? Você está se sentindo melhor? É mais confortável? Financeiramente você acha melhor? Então, se você fez essa escolha, eu não concordo, mas eu aceito. Basicamente é isso. E a tolerância está associada à empatia, se colocar no lugar do outro. Tolerância está associada, sobretudo, ao respeito, à ética, à moral. Então, para sermos cidadãos corretos, né, dentro do padrão emocional, nós devemos ser resilientes, nós devemos ser criativos e nós devemos ser tolerantes. Nós devemos entender que não existe felicidade permanente, né? Nós temos momentos de felicidade, nós temos momentos em que somos reconhecidos por aquilo que fazemos e que saber perder, tanto perder na vida quanto perder pessoas, se frustrar, ter medo, ter ansiedade, isso faz parte do nosso cotidiano. Mas o que a gente precisa entender é que nós não precisamos se manter nessa situação. A gente vive a situação, olha a situação, cria uma estratégia e a vida continua, tá bom? Então eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo, dar uma lidinha no material de vocês podem consultar o caderno, as atividades que vocês já fizeram e as apostilas, e aí vocês vão fazer para mim o questionário, tá bom? Então, meninos, por hoje é só, obrigada, estarei em horário de aula para poder ajudar vocês, tá?